noite, irmãos. Essa é uma celebração de culto a Deus, feita em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso, eu gostaria de iniciar com uma oração. Senhor Deus, nós te louvamos, nós te engrandecemos, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, celebrando esse culto a Ti. Tu és o motivo pelo qual nós fazemos tudo isso, sem a tua presença em nós, sem o teu amor por nós, nada disso seria possível, nada disso faria sentido, Senhor. Nós te agradecemos porque Tu tens dado sentido à nossa vida em todos os nossos dias. Pai, eu te agradeço também pela vida de todos os nossos irmãos, todos aqueles, Pai, que fazem parte da nossa comunidade, aqueles que estão nos ouvindo. Deus, eu quero te agradecer porque nesses tempos de tanta angústia, nesses tempos de tantas incertezas, nós estamos aqui, Senhor. Eu clamo para que Tu estejas agora se fazendo presente na casa de cada um, no lugar onde a pessoa estiver, aonde cada um estiver cultuando conosco aqui a Ti, que o Senhor esteja se fazendo presente, que o Senhor toque os corações, que o Senhor abra, Senhor Deus, os olhos daqueles que muitas vezes têm dificuldade para enxergar as coisas que vêm de Ti. Ó Santo Espírito, eu clamo para que nós possamos ter um tempo especial na Tua presença agora, Pai. Eu te agradeço por todas essas coisas em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço a Deus pela oportunidade de mais uma vez poder compartilhar com vocês o que eu tenho meditado nesses últimos dias. Mas antes eu convido a todos a iniciar um período de louvor, que você possa se sentir à vontade. Você está em casa, né? Sinta-se à vontade, e se você sentir vontade de levantar, bater palma, de levantar as mãos, faça isso. Derrame-se diante do Senhor. Derrame-se em adoração a Deus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus, pois só Tu és o Deus
sobre toda a terra e céus. Poderoso, majestoso, sê comigo assim. Poderoso, majestoso, ao meu lado até o fim. Estende tua mão, derramado ao chão, imploro teu perdão, por amor, compaixão. Glorioso, venturoso, maravilhado estou. Glorioso, venturoso, minha vida mudou. Assim quero estar, quero cantar, subir, te encontrar, em ti descansar. Elevarei meu coração, entoarei a mais bela canção, a ti cantarei todo louvor, proclamarei todo teu perfeito amor. Poderoso, majestoso, sê comigo assim. Poderoso, majestoso, ao meu lado até o fim. Estende tua mão, derramado ao chão, imploro teu perdão, por amor, compaixão. Glorioso, venturoso, maravilhado estou. Glorioso, venturoso, minha vida mudou. Assim quero estar, quero cantar, subir, te encontrar, em ti descansar. Elevarei meu coração, entoarei a mais bela canção, a ti cantarei todo louvor, proclamarei. Elevarei meu coração, entoarei a mais bela canção, a ti cantarei todo louvor, proclamarei todo teu perfeito amor. Glória a Deus.
Sabe, gente, em geral, Deus toca o meu coração a respeito de um tema e vários textos bíblicos vão me auxiliando a compreender mais ou menos o que Ele quer me dizer, mas dessa vez o Senhor me deu um único texto, o Salmo 107, mais precisamente o versículo 1 até o 32. E eu gostaria de compartilhar com vocês uma reflexão que tem sido um exercício para mim nesses últimos dias. O livro de Salmos, ele é o maior livro da Bíblia e ele é tipo um inário. Ele tem várias músicas e poesias que fazem parte da história do povo de Israel. Grande parte deles foi escrito pelo rei Davi, na época do reinado dele, Salomão, enfim, e outros não têm nenhum o autor definido, mas esse texto de hoje, ele tem um formato de estrofes e refrão muito parecido com as músicas que a gente canta hoje em dia. Eu não vou ler esse texto no início, não vou ler ele todo no início. Eu quero ler parte por parte junto com vocês, por isso eu sugiro que você pegue a sua Bíblia, que você me acompanhe na leitura desses textos. Eu poderia hoje buscar um contexto da época para compreender o que literalmente ele estava querendo dizer nesse salmo. Mas eu não quero fazer isso hoje. A palavra de Deus é tão rica e eu entendo que o que está escrito pode ser compreendido de maneiras um pouco distintas, dependendo de quem lê e de como o Espírito Santo toca a cada um. Esse texto se inicia com um convite a todos aqueles que foram libertos e resgatados para que louvem ao Senhor por seu amor e por sua bondade. E ainda ele diz: reuniu de outras terras, do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Foi nesse versículo especificamente que eu fui tocada pelo Espírito Santo. Sabe aquela sensação quando você está lendo a Bíblia, como se Deus tocasse no teu ombro e dissesse: ei, presta atenção no que você está lendo, eu estou querendo falar contigo. E quando eu li, é como se o meu coração tivesse se acendido. Então eu comecei de novo. Deem graças ao Senhor porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Assim o digam os que o Senhor resgatou, os que livrou das mãos do adversário e reuniu de outras terras, do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Quando eu reli, era como se eu estivesse lendo uma daquelas cartas oficiais, sabe? Endereçadas a todos os cristãos de todas as épocas, a todos que foram resgatados pelo Salvador. E hoje são servos no reino de Deus. Isso mudou completamente a perspectiva da leitura do restante do Salmo. Cada estrofe conta uma história de pessoas que sofriam, mas que foram resgatadas pelo Senhor. A primeira diz: perambularam pelo deserto e por terras áridas sem encontrar cidade habitada. Estavam famintos e sedentos, sua vida ia se esvaindo. Na sua aflição clamaram ao Senhor e Ele os livrou da tribulação em que se encontravam. E os conduziu por um caminho seguro a uma cidade habitada. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens, porque Ele sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto. O deserto tem alguns significados diferentes na Bíblia, além daqueles do deserto do Sinai, que as pessoas, que o povo de Israel ficou perambulando durante 40 anos, né? Palavras diferentes foram traduzidas para deserto no português e elas podem significar um lugar seco, estéril, podem significar uma área completamente arruinada, destruída, abandonada, desabitada. Também podem significar a condição do ser, a condição da pessoa desolada. Se pararmos para refletir, muitas vezes nós nos referimos a períodos de deserto na nossa trajetória quando nós queremos falar de provações, de lutas, de dúvidas. Nós podemos aguentar um tempo nessas condições, mas chega um momento em que as nossas forças começam a se esvair. Nossas reservas, aquilo que a gente carrega para nos suprir, aquilo tudo acaba.
e olhamos ao redor, não encontramos nada que nos satisfaça e nós percebemos que nós perambulamos atrás de miragens. Quem já não se sentiu assim? Começamos a percorrer um caminho que parece incrível, mas depois de um tempo vemos que as terras eram áridas, não nos alimentamos espiritualmente, não buscamos mais a água da vida. E depois que nós vemos a vida escorrendo entre os dedos, nós percebemos que aquilo tudo não passava de ilusão. Mas a história continua dizendo que na sua aflição clamaram ao Senhor. Foram resgatados da sua angústia. Não sentem mais fome porque foram plenamente satisfeitos. Não sentem mais sede porque Ele saciou os sedentos. E têm um lar porque o Senhor os guiou a uma cidade habitada. Seguimos o texto para a segunda estrofe que inicia no versículo 10, que diz que eles assentaram-se nas trevas e na sombra mortal, aflitos, acorrentados, pois se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram os desígnios do Altíssimo. Por isso ele os sujeitou a trabalhos pesados, eles tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Na sua aflição clamaram ao Senhor e ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Ele os tirou das trevas e da sombra mortal e quebrou as correntes que os prendiam. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens, porque despedaçou as portas de bronze e rompeu as trancas de ferro. Essa estrofe é pesada. Conta a história daqueles que se rebelaram contra as palavras do Senhor e desprezaram seus propósitos. Deus é soberano. Tudo que existe pertence a Ele. E seu reino é um reino de luz. Então, se rebelar contra Ele significa assentar-se nas trevas e na sombra mortal. Quando decidimos viver separados dele, ao invés de sermos livres, nós nos acorrentamos às trevas e somos sujeitos à escravidão do pecado. Não tem ninguém que possa nos ajudar a não ser aquele que pagou o preço pela nossa liberdade. O versículo 13 diz que em sua aflição clamaram ao Senhor e foram libertos, que foram salvos da tribulação em que se encontravam. Jesus quebrou as correntes. Eles não são mais escravos, eles são servos gratos. O texto segue contando a história de outros que ainda no versículo 17, tornaram-se tolos por causa dos seus caminhos rebeldes e sofreram por causa das suas maldades. Sentiram repugnância por toda a comida e chegaram perto das portas da morte. Na sua aflição clamaram ao Senhor e Ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Ele enviou a sua palavra e os curou e os livrou da morte. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Que eles ofereçam sacrifícios de ação de graças e anunciem as suas obras com cânticos de alegria. Esses adoeceram. Adoeceram por conta das suas próprias escolhas e o corpo sentiu os efeitos do seu pecado. Como muitas pessoas que vivem a vida por aí, por muito tempo, inclusive, sem se preocupar com as consequências daquilo que elas fazem. Elas dizem assim: por que você está tão preocupado? Isso afeta somente a mim? Ou elas dizem também: eu decido o que eu vou fazer com meu corpo, minhas regras. Ou então elas dizem: eu decido como eu vou viver os últimos dias da minha vida. Você nunca sabe quando você vai morrer. Mas acho que ninguém está preparado para o dia em que nada mais faz sentido. Sabe aquele dia onde as coisas mais essenciais como a comida se tornam dispensáveis? Sentimentos, pensamentos, comportamentos que cedo ou tarde levam à morte. Quantas pessoas estão hoje, em casa, se sentindo tão miseráveis que não tem nenhum motivo para continuar vivendo? Mas o texto conta que em seu desespero eles clamaram ao Senhor e foram resgatados da aflição em que se encontravam. Prestem atenção, eles foram curados das doenças da sua alma pelas palavras do Senhor. O Pai os livrou da morte.
E por fim, o salmista conta a história daqueles que fizeram-se ao mar em navios, para negócios na imensidão das águas, e viram as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas. Deus falou e provocou um vendaval que levantava as ondas. Subiam aos céus e desciam aos abismos. Diante de tal perigo, perderam a coragem. Cambaleavam, tontos como bêbados, e toda a sua habilidade foi inútil. Na sua aflição clamaram ao Senhor, e ele os tirou da tribulação em que se encontravam, reduziu a tempestade a uma brisa e serenou as ondas. As ondas sossegaram, eles se alegraram, e Deus os guiou ao porto almejado. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Que o exaltem na assembleia do povo e o louvem na reunião de líderes. Esses estavam animados. Estavam animados em seguir os seus caminhos, confiantes de que eles iam fazer tudo o que eles pudessem e não tinha como dar errado. Seus projetos foram muito bem pensados, muito bem calculados, estudaram, se aperfeiçoaram, dedicaram anos da sua vida para chegar naquele dia. E imediatamente, ao ler isso, eu lembrei de mim, na virada do ano de 2019 para 2020. Ai, tão cheio de planos, tão confiante, não tinha como dar errado. Eu estava entrando num mar que parecia calmo, mas que acabou se revelando uma tempestade amedrontadora bem rapidinho. O que fazer quando as coisas fogem do nosso controle a tal ponto que tudo que nós estudamos, tudo que nós fazemos, toda a nossa dedicação não nos leva a lugar nenhum? Não tem vacina. Infelizmente, o governo não tem como resolver todos os nossos problemas financeiros, não tem vaga suficiente nos hospitais, ninguém sabe exatamente o que está fazendo e tem gente se privilegiando da dor dos outros. Ao contrário do que se pensava, nós não estamos melhorando. E provavelmente a nossa vida não vai mais ser a mesma depois que tudo isso passar. Deus falou e provocou um vendaval que leva as ondas lá no céu e depois lá no mais profundo abismo. E quando eu digo Deus falou, eu não quero dizer que Deus chamou sobre nós toda essa tempestade que nos assola. Muito pelo contrário, Ele é o nosso resgatador. Ele é o nosso porto seguro. Mas, de certa forma, nada acontece fora da sua presença. Por mais que Ele não aprove tudo o que acontece, tudo acontece na palma da mão de Deus. O que eu quero dizer é que Deus falou, e isso provocou uma tempestade. O texto fala que diante de tal perigo perderam a coragem e ficaram sem saber o que fazer, toda a sua habilidade era inútil. Você já se sentiu assim? Você se sente assim hoje? Como se tudo que a gente fizesse não fosse o suficiente, como se todos aqueles projetos, aqueles planos fossem absolutamente inúteis? O versículo 28 diz que em sua aflição clamaram ao Senhor e Ele acalmou a tempestade. Eles se alegraram e os guiou ao porto almejado. Entenderam que sem o favor daquele a quem os mares e o vento obedecem, qualquer marinheiro, por mais experiente que seja, não passa de uma criancinha assustada. Pode ser que hoje você esteja ouvindo tudo isso e se identifique com algum desses relatos. Talvez você esteja vivendo momentos de profunda dor, ansiedade, impotência. Eu sei por experiência própria que quando estamos imersos a um sentimento de angústia ou sofrimento, parece que nada faz sentido e que, na verdade, ninguém se importa mesmo. Mas tudo que eu falei até agora, tudo, foi para te encorajar a olhar para cima. Porque por pior que seja a angústia que você esteja vivendo, creia que você pode clamar ao Senhor. E Ele vai te livrar da tribulação em que você se encontra. Eu falei no início que meu coração se acendeu, né? E no final de ler, ao final desses relatos, quando eu terminei de ler o versículo 32, era como se algo queimasse dentro de mim.
É como se de certa forma eu pudesse me enxergar em cada uma dessas histórias em momentos diferentes da minha trajetória. E não só por isso, mas porque eu sei que em todos esses momentos, todos, o Senhor me resgatou, o Senhor me libertou, o Senhor me curou e o Senhor me guiou. E não há nada que eu possa fazer a não ser dar graças a Ele por seu amor leal e pelas suas maravilhas em meu favor. Em Romanos 28, 8:28, Paulo escreve assim: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. Essa carta foi endereçada a todos os cristãos de todas as épocas, de todos os tempos, em todos os lugares. E haverá um dia em que estaremos juntos na eternidade, dando graças ao Senhor, porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre. Vamos orar? Senhor, muito obrigada. Muito obrigada por essa palavra, porque a gente pôde compreender um pouquinho mais sobre a sua misericórdia, sobre a sua bondade, sobre a sua lealdade para conosco, mesmo quando nós não somos leais. Muitos desses trechos foram escritos para aquelas pessoas que se rebelaram contra ti, que se rebelaram contra o teu amor, e mesmo assim, quando elas clamaram, foram ouvidas por ti. Nesse momento, Senhor Deus, eu clamo para que Tu estejas acendendo no coração de cada um que ouviu essas palavras que eu falei, esse mesmo fogo que arde em mim, a certeza, Senhor, de que Tu estás aqui, que Tu jamais nos abandonará, que por pior que nós estejamos nos sentindo, por pior que sejam as circunstâncias, Tu não mudas. As circunstâncias podem mudar, mas o Senhor continua o mesmo. Que Tu esteja, Senhor Deus, fortalecendo aqueles que se sentem enfraquecidos. Que Tu esteja, Senhor Deus, alegrando aqueles que estão apáticos ou sem saber o que fazer. Que o Senhor esteja, Senhor, curando aos que se sentem doentes, cansados, exaustos. Santo Espírito de Deus, Tu és o nosso Consolador. Consola aqueles que choram nessa noite. Nós não sabemos exatamente os motivos pelos quais cada um sofre, mas nós sabemos que o coração do ser humano muitas vezes é enganoso e as pessoas acabam esquecendo da Tua bondade, da Tua fidelidade, do Teu grande amor por nós. Esteja conosco, Santo Espírito, nos consolando, nos alegrando, nos ensinando, Pai. Que Tu estejas também se fazendo presente na vida de todos aqueles que estão sozinhos nesse período difícil. Que Tu esteja, Senhor Deus, renovando as esperanças daqueles que estão se sentindo desesperançados, que estão se sentindo que não conseguem ver nada na sua frente devido a tantas dificuldades durante essa pandemia. Em nome de Jesus é que eu oro. Que você se sinta encorajado, consolado, que nesses dias tão instáveis a nossa esperança esteja firmada naquele que nunca muda, que o Senhor esteja nos conduzindo, nos guiando, que Ele seja presente na nossa vida a tal ponto de conseguirmos tocar a vida daqueles que nos cercam, que sejamos luz, que sejamos paz, que possamos proferir palavras que curam, que você se permita ser ministrado pelo Espírito Santo de Deus todos os dias da sua vida. Em nome de Jesus. Amém.